Olha, você pode não chegar à androgenia do ponto de vista cósmico, isto é, antecipar essa etapa. Mas, como nós vamos estudar hoje, nós podemos estabelecer uma relação tão consciente com essa outra parte, que você pode perceber e viver uma espécie de uma telepatia profunda com essa pessoa, com essa outra, que é, na verdade, uma extensão de você mesmo. Né? Isso é contraparte. Nós vamos tratar das questões de relacionamento e o que ocorre. Né? Nós estamos trazendo um quadro mais de fundo conceitual, mas isso que você falou, nós podemos nos tornar, vamos dizer assim, emocional, espiritualmente, ou afetivamente, eu não sei bem, psicologicamente, a gente pode se tornar um andrógeno ainda não sendo. Né? Então, nós podemos incorporar de tal maneira essa realidade em nossas vidas, que a gente pode ter um comportamento como se estivéssemos em contato permanente e consciente com essa contraparte. Né? Nós podemos encontrar, agora nós vamos ter que introduzir rapidamente o conceito de alma gêmea e de chama gêmea, para vocês verem as diferenças e a gente permitir com que a gente faça as análises de comportamento, os processos de procura e de intimização e de relativos à sexualidade também, na outra parte, na segunda etapa da nossa exposição. Né? Mas eu digo que em princípio sim, que você colocou. Mas eu vou colocar os outros dois conceitos agora para você ver como ocorrem outros fenômenos. Isso daqui tudo, gente, me permitam apagar, vocês já guardaram o entendimento sobre isso aqui. Então veja como que o feminino, que na mulher é externo, é o seu corpo, suas expressões paternárias, né? Ela é no homem, ela é intimidade. Né? Então, no fundo, existe, para cada homem, existe uma única mulher e vice-versa, em termos de contraparte espiritual. Porque é a mesma mônada, é o mesmo H, é a mesma centelha. Expressões distintas, uma masculina e feminina, porque nessa etapa da evolução, os seres se tornam amaiano, isto é, há uma bifurcação, apartados ou divididos. Né? Essa é a procura que nós realizamos na vida e na existência. É isso que nos faz procurar o companheiro ou a companheira, é essa busca de completude. Porque a nossa tendência é buscar por fora e não por dentro. Quando a gente vai buscar isso lá dentro, veja que nós não temos o companheiro dentro, temos. O homem tem a sua companheira, está aqui. Ao estabelecer relações consigo mesmo em profundidade, ele primeiro, necessariamente, se aproxima com a outra parte de si. Agora, olha que coisa interessante, antes que eu apague isso daqui. O feminino tem a ligação com o cosmos, com o nascente. O masculino é o que ainda vai se realizar, é o futuro. Esse aqui constitui o oceano, né? A base, sustentação. O masculino é o efêmero, é o transitório para que se realize. Na identidade, por exemplo, a mulher, como ela é masculina dentro, feminina fora. Né? O futuro está dentro dela. No mundo externo, importa para ela segurança, conforto, a estabilidade, né? O compromisso, as coisas estáveis. Dentro ela é um furacão. Dentro ela é um furacão. O homem é um furacão fora. E ele se ele comunga com a sua dimensão feminina, ele é tranquilo dentro. É aqui que ele vai ter que encontrar. Ela que encontra dentro dela a capacidade de realização e de expressão, como as mulheres hoje estão experimentando uma sociedade masculina. Né? Inclusive estão se dando muito bem com as expressões mais machistas de ação na sociedade. Mesmo esquema. Elas estão conhecendo aspectos do masculino negativo, né? E estão, inclusive, redimensionando isso aqui dentro delas. Você vê como elas, no fundo, estão contactando seus verdadeiros companheiros através desse exercício de uma vida que, no fundo, tenha pouco a ver com as questões efetivamente femininas, que no homem estão aqui dentro. Veja como se completa esse ser. Ninguém pode, na verdade, achar a contraparte a não ser dentro de si mesmo. É por lá que você conhece. Né? Como diz um amigo meu, falou, não, a minha alma gêmea não pode ter aquelas pernas, é muito feia. Isso eu já vi de um amigo.
Porque se eu tiver dado algum palpite, olha que antice, né? Mas as pessoas são assim. Elas querem achar a alma gêmea dela pelo apego ou a devoção que ele possa ter pelo aspecto externo da realidade dela. Porque eles identificam aqui, se aqui dentro é muito bonito, então aqui fora também deve ser. Né? Só que ele não contactou essa realidade aqui. Ele está com a visão totalmente deformada do feminino dentro dele. Só os homens que estão incrivelmente sensíveis ao feminino descobrem suas contrapartes. As mulheres que estão sensíveis ao masculino descobrem sua contraparte. Agora veja que interessante. Quem é que reconhece a contraparte mais facilmente? Aquela parte que já foi vivida. Quem é que viveu? A mulher. Olha aqui. Ó. Ela é o passado. Esse camarada aqui está tateando no escuro, porque ele é uma expressão do que ainda não existe. Né? Como é difícil a relação entre esses dois aqui. Como é difícil. Principalmente porque ninguém quer ir lá no centro de si mesmo. Todo mundo quer que o lado externo, né, portanto, essa dimensão de realidade, dê certo. Você pode dar muito certo com uma pessoa, mas suas nucleações não são a mesma, não é o companheiro, a contraparte. Né? Tem casos extraordinários, vocês vão ver de alma gêmea, de chama gêmea, que eu vou explicar, que tem tudo para ser, mas não é. Porque esse fato aqui, isto é, essa contraparte, é o caso de mônadas únicas, com duas expressões que são contemporâneas, nascem no mesmo lugar, se conhecem fisicamente, etc. A natureza só permite isso aqui acontecer, porque um ser que se conhece, se junta, a polaridade, isto é, a força da busca daí para diante, cessa, porque ele entra em equilíbrio. Então, esse agrupamento inteiro vai se fazer feminino para realizar uma obra para a humanidade. Todo encontro de contraparte espiritual é missionária. Vocês conhecem o caso da americana que criou aquele grande movimento nos Estados Unidos? Ela conheceu a contraparte espiritual dela em vida, Elizabeth Prophet. Pois bem, ela é um caso. Você vê que no momento que ela conhece ele, ela praticamente não teve com ele uma vida, sabe, normal. A vida deles foi uma devoção, como o casal, por exemplo, também que descobriu o rádio, foram grandes cientistas, né? O Curie. Eles também se encontraram e o amor ficou meio de lado por conta da obra que realizaram. Então, pode ter certeza, gente, encontrar a contraparte espiritual, como diz uma amiga minha, mó fria. Né? Quer dizer, significa ter que se polarizar em relação ao tempo, à história em que você vive. Porque como casal que se realiza no reencontro, ele tem que se polarizar. Então, o par se torna o lado negativo, vivido, para realizar o efêmero transitório, que é colocar na humanidade semente de novas situações, de novas coisas para a humanidade trilhar, que é o que o casal Prophet fez, que ele já ascensionou, né, já se recolheu na sua Édena, e ficou do mesmo ser uma expressão feminina aqui na Terra, que inclusive casou de novo, tudo, né? Ela teve um novo casamento, etc. Então, vocês verem como são situações distintas. Quando os seres se encontram, pode ter certeza, vem abacaxi pela frente. Ou seja, preparo para realizar uma missão. Diga-me. Não entendi. Sim, ela está dizendo... sim, para efeito só de gravação, como não está sendo gravado. Ela disse que o desencarne dele se deu pouco tempo depois deles se conhecerem. Né? Sim, quando eles se reconheceram. Legal. Ela parece que demorou um tempo, né, para conhecer. Você vê que você vê que há um caso de exceção à regra, né? Eu digo que o feminino tem muito mais facilidade para identificar a contraparte do que o masculino. Normalmente as mulheres percebem antes do que os homens. Às vezes desencarnam, realizam uma missão e o cara não tem consciência de que ele fez aquela missão ao lado da contraparte. E a mulher sozinha segura a barra. Porque ela é a conexão.
Ela é a conexão, ela é o eterno, é o estável. Ela significa Ada, aquelas ondas estáveis. Ele é justamente aquela grande confusão que eu desenhei no gráfico da pergunta anterior. Né? Os ET chamam de Zutzi, é o grande colapso. A mulher e o homem, em relação ao cosmos, estão sempre nessa posição. Externamente falando, as mulheres estão ligadas à cura, não no sentido da cura da doença, a cura no sentido da manutenção das coisas como são. Ela só permite que a humanidade vá à frente se realmente ela sentir que esse passo é correto. Então elas são as gestoras da humanidade nesse sentido, elas não deixam a humanidade dar um passo em falso. Mas os homens, pelo contrário, eles usam de tudo que é tipo de artifício para produzir situações novas. Se elas são ou não são novas, só o tempo vai dizer. Eles são franco-atiradores. O masculino tenta. Ele é, nesse sentido, ele é meio heróico, ele é meio louco, ele é meio... Enfim, ele vai por tentativa e erro. A mulher não. Agora, olha que interessante. A mulher se realiza nesse aspecto internamente. O homem externamente. Né? Então, a mulher exerce o seu papel da inovação, da grande transformação internamente. E pode transmitir, inclusive, nos processos de relação à educação, na gestão, toda essa revolução que ela faz dentro. Aqui ela é enlouquecida pelo novo, pelo transcendente, aqui ela tem a força para ir para frente. Externamente, ela tem a força da manutenção, da cura, da preservação. Ela trabalha qualidade. Aqui dentro ela trabalha quantidade. Né? Você vê que no processo das mulheres hoje modernamente, elas muitas vezes trabalham muitos aspectos relativos de qualidade, estão deixando quantidade, deixando qualidade para um segundo termo, para conhecer a sua dimensão justamente masculina, yang. Né? Vide no campo dos relacionamentos. As mulheres hoje estão passando por grande quantidade de relacionamentos, de tipo de relacionamentos, inclusive no campo da sexualidade. Elas estão experimentando quantidade para compreender processos que, de outra forma, não era permitido socialmente. Agora mudou, o tempo está outro. Ela está descobrindo isso aqui. Coisas que os homens estão justamente descobrindo a parceria inclusive a fidelidade conjugal para perceber isso daqui. Tem um livro de sucesso nos Estados Unidos agora, de uma americana, falando sobre a liberdade de se ter apenas um companheiro. Né? Ela tá vendo justamente, aliás, é um casal que escreve, de terapeuta, você está vendo esse outro lado da questão, que era muito simples da mulher ver, impossível para o homem ver. Agora eles estão experimentando isso aqui, enquanto as mulheres estão experimentando isso daqui, para que haja o entendimento de suas respectivas contrapartes. É assim que as coisas caminham. Os homens têm que descobrir os valores do feminino, tudo isso que é comum no feminino no lado externo, a solidariedade, o amor, o carinho, a atenção, a dedicação, né? Essa capacidade de realização e de trabalho que a mulher tem em relação àqueles a quem ela ama, com quem ela cuida, a profundidade com quem estabelece isso. Né? E ela tem que conhecer fundo para ela se livrar dos aspectos negativos disso, o ciúme, a possessividade, o controle, todo esse tipo de coisa, que são os aspectos negativos do feminino. Né? Você vê? Esse é um esquema. Agora, vamos colocar alma gêmea e chama gêmea para completar nosso raciocínio e a gente poder tratar dos aspectos relativos a comportamento. Eu vou completar o circuito. Para a gente entender outras coisas. Veja bem, alma gêmea, chama gêmea. Vamos colocar aqui, alma, chama. Primeiro vamos ver, chama gêmea. O que é chama gêmea? Meus amigos, considere esse ser aqui. De repente, o próprio Sou Samar. Tem muitos. O caminho de Jesus tem um outro nome. São os nossos chamados nomes cósmicos. É o nome da nossa identidade verdadeira. Todos vocês, como eu, todos nós, temos um nome verdadeiro. É esse nome aqui. Esse é chamado também o impronunciável.
né, no sentido de que os conteúdos vibratórios mais profundos não se pode pronunciar. Né? Isso é segredo, é secreto. Muito bem. Esse aqui é o nome que se dá nas hierarquias do espaço a esse ente que nós conhecemos, uma de suas expressões como Santos Dumont. Vamos pegar o exemplo dele. Vamos supor então que aqui está Santos Dumont. Viveu na Terra, fez o que fez, etc. E tal. Tudo bem. Ele é a expressão dessa consciência aqui. Se o Santos Dumont, ao voltar aqui para essa parte superior, está aqui, vamos representar aqui a experiência Santos Dumont. Está na memória do ser. Né? O ser recolheu toda a experiência e tem, claro, a memória da personalidade Santos Dumont que ele recolhe novamente no seu caminho. Vamos supor que essa personalidade tenha sido tão significativa, tão importante, tenha dado tão certo. É uma personalidade que teve vamos dizer assim, realizou de maneira tão extraordinária os objetivos desse ser, que esse ser faz com que o Santos Dumont novamente nasça, isto é, o ser com as qualidades e capacidades daquele vai tomar uma nova vida. Então, veja, o Santos Dumont que foi recolhido, volta. Estão compreendendo? Quer dizer, o ser depois de desencarnar, ele se torna o todo. Mas esse todo tem consciência daquela personalidade específica, Santos Dumont, que ele pode novamente, mais adiante, colocar novamente. Praticamente o mesmo ser, com a mesma agenda, com a mesma capacidade, enfim, com elementos daquela personalidade. Eventualmente ele pode até ser reconhecido como tal, como reencarnação de Santos Dumont. Ele tem lembranças enormes de sua vida anterior, ele tem, como por exemplo, os Budas, né? Não é sempre o mesmo ser? A turma não roda o mundo inteiro atrás do bendito do cujo, né? Ele recolhe, mas essas personalidades que realizam missões periódicas, eles pegam aquele mesmo aparato de consciência e fazem ele vir novamente. A tal ponto que essa personalidade lembra dessa diretamente. Tá? Muito bem, o que está se formando aqui? Vamos supor que isso se dê algumas vezes, se torne tão importante esse aglomerado, essa expressão específica de consciência desse ser, que começa a acontecer uma coisa muito interessante. Começa a acontecer isso aqui, gente. Ó. Essa linha aqui começa a sofrer internamente uma bifurcação. Olha aí o desenho ajudando mais uma vez a gente. Aquela linha existencial que era única, de repente, numa fase dela, ela começa a se separar em duas. Parece que um ramo serve apenas para expressões daquela personalidade específica, enquanto a outra é a continuação do ser propriamente dito, o todo. Se essa personalidade insiste muito, né, se ele começa a ter uma importância muito grande, ele racha essa linha inteirinha em duas. Partindo da mesma centelha, vão ficar duas linhas distintas. Esse indivíduo vai ser filho espiritual do anterior. Se Santos Dumont continuar expressões como Santos Dumont, né, renascendo na mesmo padrão de expressão, o Sou Samá será dividido em dois seres. Um é o Sou Samá mesmo, e o outro um filho espiritual de Sou Samá, isto é, Santos Dumont, que passa a denominar a linha principal, quer dizer, duplica a linha. Perceberam? Isso chama-se chama gêmea. Por isso, quando um mestre chegar um dia para você e falar assim, filha minha, pronto, ele está dizendo que você chama a gêmea dele. Ou seja, as suas sucessivas encarnações dentro do mesmo quadro de personalidade vai gerar uma linha independente. É uma linha que tem o mesmo passado que o seu mestre teve. Percebeu? Que você tem uma herança incrível, porque essa personalidade começou a se manifestar aqui. E continua. Todo esse passado aqui você não tem em comum com o mestre. Quando essa linha racha em duas édenas distintas,
né? Você herda todo o passado, a consciência e sabedoria do ser que originou. A partir daí, você pode ter duas. Olha, tem seres, gente, que tem uma grande quantidade, deu origem a, bifurcou-se muitas vezes. Ele está exercendo a capacidade de transformar cada uma das suas personalidades, quer dizer, das expressões que ele tomou em vida, uma linha independente. Isso aqui todos são filhos de um mesmo ser. Isso chama gêmea. Tá? Tem muita gente na Terra que de repente fala assim, puxa, mas eu estou nascendo pela primeira vez. Como é que pode estar nascendo pela primeira vez? Estou nascendo pela primeira vez. Mas como é que você tem essa bagagem incrível? Você está nascendo pela primeira vez, é a primeira vez que o ser, depois da bifurcação, toma uma personalidade como ser já bifurcado, com uma herança enorme do mestre que ele tem. Esse mestre passa a ser uma espécie de um guia, instrutor permanente dele, eles formam uma família espiritual. Né? Compreenderam a diferença? Contraparte espiritual é a polarização dessa mônada. Chama gêmea, veja que você pode encontrar, cada vez que você encontrar um filho de um mesmo pai espiritual, você vai ter uma identificação muitas vezes mais poderosa do que essa identificação de polaridade. Sua contraparte espiritual pode estar na tua frente falando, não quero nada com você. Ah, mas como eu tenho afinidade com fulano. Por quê? Porque são filhos, eles são meio que irmãos, né? Filhos do mesmo pai. A palavra irmão não é muito adequada, porque na verdade ele é filho. Ele é uma bifurcação de um ser anterior, que se torna dois, por exercício, né? Há pessoas dizendo que Jesus teria uma capacidade de se separar de Iliã. Iliã, em vez de Sou Samar, Jesus chama-se Iliã, né? A linha existencial dele chama-se Iliã. Ele tem vários filhos espirituais. Jesus talvez possa se tornar um filho espiritual de Jesus. Outros acham que não é essa a intenção. Por que essa questão existe? Porque Jesus já tomou tantas vidas como Jesus na Terra, se preparando. É um pacote de consciência específico, né, que vem encarnando várias vezes, até realizar a missão da Galileia, que foi uma missão para provar de que o corpo Fidã disponível na humanidade já estava pronto. Ele encarnou em massa terrestre e conseguiu contactar, com o nível físico dele, contactou sua divina presença. Então ele mostrou que esse canal aqui já está reconstruído para a humanidade. Essa foi a grande prova que ele veio fazer. Quando um mestre ascensiona em corpo terrestre, ele prova que esse sistema já está corrigido. O problema já foi superado. Agora é necessário, essa gambiarra já pode ser retirada. A humanidade poderá caminhar sozinha. Deixam de ser ovelhas e serão pássaros. Aí tem um poema que fala, porque eu quero o meu céu, além de nuvens, carregado de pássaros. É muito bonito o poema que fala e que explica esses negócios, né? Porque eu recebo muita coisa em forma de poema. Então, chama. Bom, e alma gêmea? O que é alma gêmea? Por que existe essa confusão entre chama e alma gêmea? Meus amigos, alma gêmea é quando esses elementos daqui têm uma identidade particularmente profunda. Vocês que estudaram comigo sabem que esse H, aquela bolinha lá de cima, né, o espírito, a centelha, esse H aqui, esse que se polariza, positivo, negativo. Essa criatura, se a gente colocar uma lente de aumento, nós vamos ver que ela é formada de 7, o que os ETs chamam de íonas interligados, em cadeia fechada. Isso aqui é íona, que corresponde aos 7 chakras também, né? Quer dizer, a estrutura espiritual da criatura humana é composta de 7 portas ou portais transdimensionais. Né? Cada um desse aqui é vinculado a um dos corpos e eles todos, no fundo, representam também os nossos chakras, que o reino humano tem 7 chakras. Muito bem. Antes desses chakras aqui estarem unidos em cadeia fechada, eles tiveram
uma situação assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e um sétimo que ainda não faz parte da cadeia. Né? Antes da unificação do ser, né, antes dele se completar aqui, logo depois ele vai se polarizar em masculino e feminino. Mas antes, na fase dina, nós temos sempre um iona sobrando. Antes ainda, era assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 interligados, e temos 2 ionas sobrando. Esses ionas aqui são ionas vulneráveis. Quando a criatura desencarna, esse ser aqui pode perder esse iona que migra para outros. Os últimos ionas, principalmente os 3 últimos, vamos pegar aqui, 1, 2, 3, 4 ionas já fechando, aí fica pendurado um 5, um 6 e às vezes até um secundário aqui, um 7. Né? Esses aqui todos são cadeias vulneráveis, quer dizer que na morte o sujeito pode perder esses ionas e outros se agregam. Isso daqui, esse 4, esse 5, já são ionas que nunca mais vão se separar. Eles estão caminhando para a individualização. Para que um iona desse daqui saia, na morte desse indivíduo, saia desse aglomerado e vá grudar nesse daqui, ou um iona que está sobrando nesse daqui, pode de repente migra para cá também, formando o 7. Quer dizer que esse conjunto aqui tem muita afinidade vibratória com esse, senão esses ionas que ficam pulando, procurando local para se encaixar, não se encaixariam. Ou seja, o núcleo do ser apresenta uma afinidade tão grande que eles costumam, nos processos de morte, ficar trocando seus ionas periféricos. Ele está vendo aonde é que ele vai ficar definitivamente. Isso quer dizer afinidade de alma. Só que alma ali, alma quer dizer núcleo. Né? O íntimo. É alma no sentido da expressão mais genérica da palavra alma. Alma, aquilo que é lá de dentro. A alma de um machado, ou de uma árvore, né? O seu miolo. Então, do ser. Os seres apresentam grande afinidade, tão grande que antes da individualização, né, eles eram disputados por ionas livres, né, como se apresentando, portanto, grande afinidade. Ou seja, é quando a constituição do ser propriamente dito apresenta entre si grande afinidade constitutiva. Ao ponto que, por pouco, essa individualização aqui, olha aqui, esse ser aqui, esse ser 1, esse aqui era o iona que faltava entrar. Vamos representar aqui. Esse foi o último. Por pouco, esse último iona, ele praticamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele praticamente poderia ter se fixado nesse ser número 2, mas ficou aqui. Mas praticamente tanto faz. Aqui ele dá origem a um ser bem distinto. Se ele se fixasse nesse, porque o padrão vibratório dessas raízes aqui são muito próximos, aqui ele vai dar origem a um outro ser. Mas por pouco ele ficou aqui e não aqui. O que eu quero dizer com isso? Que essa base de 6 aqui é muito parecida com essa base de 6. Tanto que esse último quase ficou indeciso. Eu fico aqui, eu fico lá. Tanto poderia ficar aqui quanto lá e acabou ficando aqui. Portanto, é dessa maneira que se criam seres de autossemelhança vibratória em nível espiritual. Eles chegam a ter destinos, gente, tão parecido como os gêmeos. Os gêmeos, às vezes, não têm a vida marcada por coincidências. Pois bem, os seres que apresentam grande afinidade nesse nível, portanto, monádico, né, a nível espiritual profundo, acabam tendo existências inteiras semelhantes, porque suas histórias espirituais íntimas, profundas, são muito parecidas. E isso chama-se alma gêmea. Se você encontra uma alma gêmea, né, normalmente você vai encontrar. É um sujeito que você conhece há muito tempo, desde o período da pré-individualização.
Talvez vocês tenham sido companheiros na fase Dina ainda, quando você nem era um ser ainda completo. Mas você já se afinizava com aquele ser que, depois de individualizado, se tornam seres muito parecidos. E continuam sempre próximos. Existe a afinidade, aproxima seres. Então, se você encontrar na sua vida uma alma gêmea, isto é, um ser de grande afinidade espiritual, você pode falar assim, nossa, mas eu sou como você é como eu sou, nossa, como eu me identifico profundamente, é como se você fosse eu, você é um espelho, aqueles papos, né? Tarará, TDD, tatatá, não sei em que vai terminar a conversa, mas aquelas coisas de identificação, você às vezes fala, meu Deus, estou diante da minha alma gêmea. Não, aliás, da minha contraparte espiritual, o ser que me completa, com quem eu vou ser andrógeno um dia. Nunca. Você, na verdade, está diante de um semelhante. Não está diante da sua contraparte espiritual. Porque, às vezes, o encontro com a contraparte espiritual é uma guerra de personalidade no início terrível. Terrível. A maior parte, 99,999 dos casais que se encontram não estão preparados para as missões. Eles se encontram apenas para quebrar o pau mesmo, para ver se resolve algumas questões. E quem sabe na outra vida se ajustam melhor, né? Vamos estudar no próximo segmento os aspectos de comportamento e de sexualidade relativos a essas situações todas, né? E vocês vão ver. Entenderam a diferença? Alma gêmea, núcleo espiritual muito parecido, de origem praticamente comum, né? Diante da individualização. Chama gêmea, filhos espirituais, quando personalidades específicas desenvolvem uma linha existencial própria. E contraparte espiritual, que é a verdadeira alma gêmea, chama gêmea dos livros que estão por aí, é a sua outro lado, a sua outra parte, a sua outra polaridade tomada corpo físico.